Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, e no episódio de hoje a gente vai continuar a conversa dos dois últimos episódios para falar dessa vez um pouco mais a respeito daqueles médiums, até de pessoas que não são médiums, mas que de alguma forma negligenciaram suas missões, tiveram consequências em relação a isso e ainda buscam correr atrás do tempo perdido para encontrar a cura para esses problemas e também conseguir dar continuidade àquelas missões e compromissos com os quais se comprometeram. Peço licença ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores. Gratidão e também peço licença ao senhor Benzedor por estar aqui com a gente em mais um momento de conversa, por continuar esse papo. E Benzedor, quero perguntar para o senhor, continuando a nossa conversa do episódio passado, no qual a gente falou sobre a força de cura que os astros têm para aqueles que sabem buscar e conversar com essas forças da natureza, né? Nesse sentido, as pessoas que preferiram focar muito mais no material e acabaram negligenciando as suas missões por muito tempo e já até tiveram algumas consequências físicas, como acarretamento de alguma doença, como a hérnia mesmo, que a gente conversou no episódio 57, por exemplo, mesmo depois de ter essa consequência, ainda é possível correr atrás desse tempo perdido e aprender a buscar essa força dos astros como cura e também como força para dar continuidade àquele compromisso? Repórter, eu costumo a repetir o que eu escuto muitas vezes do índio. Meu filho, enquanto existe ar, existe vida e chances. Sim, com certeza. Repórter, é baixar a cabeça, jogar o orgulho fora e tocar o barco, buscar aquilo que realmente importa, aquilo que fizemos o compromisso antes de reencarnar e pôr em prática. Se não pudermos praticar todo o tempo que nos comprometemos, repórter, é sagrado e bendito. Nem que seja um pouco tempo servindo. Sempre vai amenizar dívidas, dores e sofrimentos. Então, por que não seguir? E quando se aprende com a dor, se é melhor forjado, porque não queremos regressar no erro, no mesmo erro de adiar. E adiar. E Benzedor, o senhor nota que as pessoas quando chegam com uma hérnia pedindo ajuda para o senhor, elas já têm uma ideia de que isso pode ser por não terem desenvolvido a mediunidade, ou elas chegam achando que é algo puramente carnal, chegam adormecidas ainda para essa questão? Repórter, chegam com as duas partes, algumas adormecidas, sem compreender, julgando que estão passando por um sofrimento que não merecem, mas sim alguns têm esse conhecimento, porque o nosso raciocínio, a nossa razão é muito forte, né, repórter? E não fala o que nós queremos ouvir, fala o que nós temos que ouvir. É a voz de Deus dentro de nós, né? A consciência. E sim, e quando eles não sabem, o benzedor esclarece e deixa bastante claro, por ser essa parte. E repórter, e acontece também assim com outra parte. Acontece com uma certa parte de certas pessoas que não são médiums e se intitulam médiums, que brincam com forças que desconhecem, que querem ser algo que não são, ou querem ter um conhecimento que não têm, ou que fingem um conhecimento que não têm. Também, muitos me procuram com esse mal, atingidos por seus próprios malefícios. E sempre que me é esclarecido, eu esclareço essa parte, sim. Porque hoje em dia
O benzedor vê muitos assim, repórter, eu sou, meu pai é, minha mãe é, a minha esposa, o meu marido é, tá. E aí muitas vezes o benzedor pergunta assim, quando eu vejo uma sombra de arrogância, sim. Teu pai é benzedor, sim, tá. E com todo respeito, por que me procuras? Podes estar tirando o lugar de outro? E se, quando nós temos em casa, repórter, o porquê buscar outro? Aí vamos dizer aquele velho ditado que é ignorante, é tosco e é muito quadrado. Repórter, benzedor é que santo de casa não faz milagre. Isso não procede. Isso é triste para quem pensa e para quem fala isso. Porque inúmeros que falam essa parte, repórter, eles perdem uma oportunidade única. Se tu não confia em casa, tu não vai confiar no outro também. É presente, é sublime. Por que não respeitar? Se acredita, sim, de coração. Então, não fugindo do tema, repórter, o benzedor tem que te dizer assim que é uma das dores mais lastimáveis que existe, uma das dores mais sofridas que existe, a hérnia, porque te tira movimentos, né? Te impossibilita. E o benzedor diz assim, é triste, é doloroso, mas esse mal existe. E no caminho do benzedor, já vi muitos ficarem bons e aprenderem com esse obstáculo, com essa pedra no caminho, que também vem para ensinar. Não é só punição ou total punição. Toda enfermidade nos quer ensinar. Chega a ser quase um ensinamento simbólico, né? Quando a gente não está trilhando corretamente o caminho que traçamos para nós mesmos, ou até, como o senhor comentou, né? Pessoas que fingem ser médiums e acabam muitas vezes fazendo com que outras pessoas trilhem caminhos errados, acabam perdendo os movimentos para trilhar esses caminhos da vida. Isto realmente, repórter, é bem assim. Então, com tudo que vamos fazer na vida, temos que ter seriedade, amor, carinho, fé e buscar conexão com quem realmente sabe, o Pai de tudo e de todos, né? Repórter, cada um no seu ofício, mas no seu ofício de coração, com amor, e vendo o outro nosso semelhante como um irmão, e aí tudo flui como um irmão ou como uma irmã. Então o benzedor diz assim, são energias negativas que acumulamos e ao decorrer do tempo chega o tempo que se transforma no mal chamado hérnia. E o mais comum de vermos hoje em dia é a tal hérnia de disco, né, repórter? O que é doloroso e muito triste. E benzedor, aquelas pessoas que podem caminhar tranquilamente, mas deixam de caminhar por preguiça, que podem se exercitar, correr, brincar, enfim, mas preferem ficar paradas, não usando o presente que receberam, elas também podem estar sujeitas a uma hérnia por conta disso? Realmente, repórter, bem assim. Sabe que já ouvi vários relatos, causos dos mentores assim me dizerem assim, filho, essa hérnia dessa filha é acúmulo de negatividade, é acúmulo de falar da vida alheia, de julgar, de pré-julgar, é o acúmulo do sedentarismo, só carro para baixo, só carro para cima, só sofá. Então, repórter, respondendo a tua pergunta, sim,
Outros causos, eles me dizem assim: meu filho, isso aí é acúmulo de lamento. Sabe aquelas lamentação todos os dias, todas as horas, para tudo? Aí pessoas que o benzedor aprendeu assim na prática. Não posso perguntar tudo bem, é a porta que nós damos para o lamento. Triste falar, ter que agir assim, porque eu sempre gostei e vou gostar sempre do respeito e da educação. Mas há pessoas que o gatilho é tu perguntar como tais. Tudo bem? E aí o benzedor diz assim e ensino o que o pai velho há muitos anos me diz: meu filho, quando você se deparar com lamento, seja de quem for, o lamento é veneno para quem fala e veneno também para quem escuta. Então, repórter, eu gosto muito de meus ouvidos, né? E oriento quando existir lamento, puxa outro assunto. Não falte a educação, mas muda a conversa e aprendermos a não dar esse gatilho, né? Como é que tu tá? Tudo bem? Ótimo. Aí o benzedor já, para alguns que age assim, eu já digo tudo azul. E benzedor, para a gente encerrar então, uma visão do senhor a respeito de trilhar esse caminho da caridade para inspirar outros irmãos que possam estar nos ouvindo e que também sentem esse chamado, mas ainda não correram atrás dele. Repórter, eu diria assim, que independente da idade, porque hoje o benzedor vê assim, há muitas crianças sábias no nosso meio, há muitos anjos no nosso meio. Repórter, há muitos mentores reencarnando no nosso meio, há luzes reencarnando, nascendo no nosso meio. Há tantos com uma certa idade, uma idade avançada, que não passam nada de bom, que não são exemplos para ninguém, né? Então, o benzedor diria assim, é vice-versa. Há crianças sábios, há pessoas maduras sábias, mas a sabedoria e a inteligência não vem escrita na testa. Não faz propaganda. O benzedor diria assim, para tudo que vamos fazer, temos que depositar fé, crença e acreditar em nós mesmos, repórter. A mesma coisa quando chega um enfermo. Quando o enfermo sai de casa em busca de uma caridade, de uma ajuda ou da cura, o principal que ele tem assim que trabalhar é o merecimento. Pedir perdão pelos erros, pelas faltas cometidas, porque todos nós sabemos nossas faltas, repórter. Por mais jovem ou por mais de idade que sejamos, todos nós sabemos quando falhamos e todos nós sabemos quando acertamos. Todos nós temos uma consciência e a consciência, ela é a voz divina de cada um. Porque quando a mesma coisa ali, nós respeitamos alguém, o que nossa consciência nos diz, repórter? Ela sempre vai nos chamar a atenção. Isso não é certo, não é bom, errasse. Ela não vai dizer o que nós gostaríamos que dissesse, ela vai dizer o que nós temos que ouvir. Então, a vida, ela é assim, a vida é sábia, o benzedor está sempre repetindo o que eu escuto dos mentores. A vida joga com nós e ela nunca perde para nós, ela sempre nos ensina e sempre nos ganha. O fluxo da vida chega a um ponto que não nos pede, nos empurra. Então, servir a caridade, ser bom, ser do bem, nós reencarnamos, nós nascemos do ventre de nossas mamães para isso. Acreditar, crer, é de cada um.
repórter, mas quando nós temos uma fé viva, essa fé vai nos acompanhar daqui para além da vida, para além do corpo. E quando nós não temos uma fé viva, quando nós somos descrentes, essa descrença também vai nos acompanhar para além vida, e aí começa um grande sofrimento. É como os sábios dizem, olha, se a gente vê o vizinho acontecer algo com o vizinho, nós temos que colocar nossas barbas de molho. Nós não devemos apedrejar o vizinho, porque nosso telhado também pode ser de vidro. São essas mensagens que eu escuto, repórter. E para cada doença, tipo a hérnia de disco, é uma dor, mas é uma enfermidade que quer nos falar. É uma enfermidade que também fala conosco e que não é nossa, nós adquirimos. Se nós adquirimos, também tem a forma de nós deixarmos ela ir ou carregá-la. Então o benzedor diz assim, vejo sim, repórter, muitos que terão esse mal, muitos que negam a mediunidade, ou negam outras partes que vieram para cumprir na terra e não cumpre. E o benzedor diz assim, não falo só em mediunidade, repórter. Eu falo assim, no contexto da vida. Por exemplo, certas mães que vieram para ser mãe não foram. Há mães que quem criou os filhos foi a avó, foi o vô. Essa mãe é digna do nome de mãe? Do sagrado nome de mãe? Não. O pai que foi a mãe que criou, ele fez o papel dele? Ele é digno do sagrado nome de pai? Não. O filho, repórter, nós, filhos e filhas, quando nós não fizemos o nosso papel também de filhos e de filhas, respeitar, honrar pai e mãe, sem querer saber quem é o pai e quem é a mãe, não nos cabe julgar. Né? Será que nós fizemos o papel de pai, de filho ou de filha? Será que nós cuidamos nossos pais, nossas mães? Será que nós zelamos por eles? Porque, repórter, é como eu vejo e aprendo. Nós criança, nós pequeninos, precisamos exclusivamente de nossos pais, né? Nossos pais, numa certa idade, ou eles enfermos, eles precisam de quem? É uma via de mão dupla, né? Então, assim, a enfermidade não está só no campo mediúnico, está no caminho de todos nós, se nós não praticarmos aquilo que viemos para fazer, e com amor e com carinho. Vejo tantos filhos e tantas filhas responderem aos pais e às mães, nos dias de hoje, repórter, é uma dívida que o amanhã vai se transformar em uma enfermidade. Então, em meio a todos os fatores, temos que evoluir, crescer, e a única porta que existe para isso tudo, repórter, o benzedor vê, é a porta chamada Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Mãe, a Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo, a fé. A fé pode tudo. A fé pode tudo que a medicina não pode. A fé pode tudo que a ciência não pode. A fé pode tudo que o ser humano não pode. Tudo é limitado, repórter, mas o grande pai e a grande mãe é ilimitados, é infinito. E a sabedoria, a inteligência, as faculdades, elas também são infinitas. Então, é com essas palavras que o benzedor agradece todas e todas, especialmente o grande pai e a grande mãe, por mais esse momento, por mais esse podcast, por mais esse ensinamento da minha pessoa, por mais esse bálsamo dos mentores e mentoras sagrados e salutares, e a ti, repórter, luz divina a todos e a bênção
e a gratidão a todos. Gratidão ao grande Pai, à grande Mãe, aos luminosos mentores, ao Senhor Benzedor por mais esses esclarecimentos e ensinamentos. Gratidão a vocês que nos escutam e acompanham, que compartilham os episódios. Espero que essas palavras e perguntas tenham conseguido esclarecer vocês, trazer um pouco mais de norte para seguir cumprindo os objetivos que a gente se propôs. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais.